Boa tarde, 74, tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje a gente está na nossa videoaula número 3, a partir daquela sequência que começou segunda-feira passada, né? Então, videoaula número 3 é uma videoaula que dá continuação à videoaula de potenciação. Gostaram da potenciação? Bem legal, né? Então, a potenciação de números inteiros ela é bem parecida com a de números naturais na maneira como se resolve, mas a gente precisa ter atenção com a base negativa. A base positiva é igualzinho ao ano passado. É um número natural. Então, base positiva, se quiser, até tira o sinal. Mas a base negativa, que é a novidade dos números inteiros, ter o número negativo, a gente precisa cuidar. Então, olha só. Eu quero que vocês anotem isso. Quer dizer, presta atenção, isso não precisa anotar porque já foi na outra aula. Mas nós já sabemos. O que nós já sabemos, gente? Nós já sabemos que uma base negativa, e para quem não lembra, base é aquele número maior que fica ali embaixo guardando o número, né? A gente sabe que a base negativa tem horas que o resultado dela dá positivo e tem horas que o resultado dessa potência dá negativo. Nós já sabemos disso. Potência é o resultado, né? Então depende de quem essa base, né? Esse resultado ser positivo ou esse resultado ser negativo. Sempre que a base é uma base negativa, está dependendo do expoente. Então vamos pensar assim, ó. A minha base é negativa e o expoente, o que é o expoente mesmo? É aquele pequenininho, folgado, que fica em cima do número mandando na base. Se o expoente for par, então vamos imaginar, aqui é um número qualquer, tá? Então só estou colocando o sinalzinho. Se esse expoente aqui em cima for um número par, o que vai acontecer? Negativo com negativo, esse estava triste com esses, formam um parzinho. Tudo que forma parzinho fica felizinho. Então, se o expoente é par, ficou feliz, ficou positivo. Exemplo. Eu tenho ali menos 5 elevado a 2, ou menos 5 elevado ao quadrado, né? O expoente 2, ele tem esse nome especial. Toda vez que o expoente é 2, a gente fala ao quadrado, que refere-se a uma área, uma região quadrada. Bom, menos 5 ao quadrado, eu preciso fazer menos 5 vezes menos 5, e a gente vai lá, os sinais iguais, são positivos. Olha o sorrisão que formou. Ficou mais 25. Isso é bem importante a gente não ficar com dúvida. Agora, se a minha base é uma base negativa, mas o expoente é ímpar, o que é ímpar? 1, 3, 5, 7. Se o expoente é ímpar, o que acontece? Então, de novo, eu tenho aqui uma base, essa base é negativa, o expoente é ímpar, a gente não importa o número, tá? Qualquer número aqui, negativo, e aqui em cima, ímpar, o que acontece com o resultado? Vamos pensar no número ímpar, o 3, por exemplo. 3, negativo, negativo, negativo. Esse junta com esse ficou positivo e esse aqui sobrou. Ó, que dó, ele sobrou, ele ficou triste. Então, se ele ficou triste, ele é negativo. Então, base negativa com expoente ímpar dá negativo. Vamos ver um exemplo. Menos 2 elevado ao cubo. Quando o expoente é 3, ele também tem um nome especial. Só esses dois que têm nome especial. Quadrado e cubo. Lembra do cubo mágico, aquele brinquedinho? Ele tem 3 dimensões. Então, ele tem comprimento, ele tem largura, ele tem altura. Por isso que 3 se refere a cubo, 3 dimensões. Lembra do cubo mágico, tá? Como é que eu calculo menos 2 ao cubo? Eu calculo assim, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, sinais iguais, são positivos. Esse teve um amiguinho para juntar, ficou positivo. Esse aqui não tem, ele ficou triste. Então, daí ficou negativo. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Gente, isso é super, hiper, ultra, mega, blaster importante. Vocês vão aprender isso este ano.
No 8º ano vocês vão precisar. No 9º ano, quando a gente se encontra lá no 9º ano, gente, o primeiro assunto do 9º ano é potenciação. Lá no 9º ano, a prof aperta um pouquinho mais. Eu ensino mais várias coisas sobre potenciação, mas precisa aprender bem agora no 7º, ok? Então, no 7º, ele é um ano muito importante. E esse ano tá um ano atípico, a gente está aí afastados, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, prestar muita atenção, entrar nas aulas online para tirar dúvida com a prof, correto? Então, agora eu vou até desacelerar um pouquinho essa parte com potenciação, porque ela é bem importante. Andréia, mas e se a base é positiva? Pensa que o positivo você pode jogar o sinal fora. Jogou o sinal fora, tudo vira positivo. Pode ser expoente par, pode ser expoente ímpar, continua positivo. Mas a minha grande preocupação é sempre a base negativa. O negativo pra gente, a gente tem que sempre ficar, ó, pulguinha atrás da orelha, preocupado com ele. Tô ali com aquele menos ali, ó, tô de olho nele para ele não estragar meu exercício, tá bom? Bom, gente, mas tem uma coisa bem importante que eu não falei na aula na videoaula anterior, eu deixei para falar hoje. Então isso aqui, quem quiser aí, dá um print na tela, copia isso no caderno, apesar que já tinha mais ou menos assim no outro PowerPoint. E eu vou dar uma informação que eu guardei para hoje, né, para não ficar muita coisa ao mesmo tempo para vocês. E aí, isso precisa estar no caderno de vocês. Eu preciso disso bem registrado. E como é alguma coisa bem importante, vocês vão colocar bem grande aí. Atenção! Passa marca-texto, faz com uma caneta colorida. Atenção! Qual é a atenção que eu preciso que vocês tenham? Cuida aqui, pensa aqui comigo. Se eu tiver menos 4, entre parênteses, significa o número é negativo, elevado ao quadrado. Esse carinha que está dentro do parênteses, ele é a base. E ele obedece o expoente. O expoente está falando para a base se repetir 2 vezes. Como essa base é negativa, eu preciso repeti-la entre parênteses. Não vale tirar o parênteses, porque eu vou multiplicar. E aí não vale grudar sinal. Aí se eu multiplico, sinais iguais são positivos, vai dar 16. Qual é a atenção que eu quero que vocês percebam? Que eu vou fazer uma coisa assim, ó, menos 4 ao quadrado. Gente, menos 4 ao quadrado no parênteses e menos 4 ao quadrado sem parênteses não são coisas iguais. Isso é bem sério, isso é bem importante. São coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Porque esse menos aqui está dizendo para mim assim, ó, dê o oposto de 4 ao quadrado. Observe que aqui a base não é negativa. Como que eu sei que a base não é negativa? Ela não está no parênteses. Quando eu quero que a base negativa seja realmente a minha base, eu preciso colocar o negativo no parênteses. Quando o negativo não está no parênteses, ele está dizendo para mim o quê? O oposto da potência, o oposto de 4 ao quadrado. Ah, eu sei que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e isso dá 16. E não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para cima. Eu sei que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e isso dá 16. Qual é o oposto de 16? Lembra da nossa reta numérica lá no quadro? O oposto de mais 16 era o menos 16, e continua sendo. Então, esse menos aqui, eu vou fazer 4 ao quadrado 16, e agora eu dou o oposto. Ficou menos 16. Percebe que se está no parênteses, o expoente par faz ele ficar positivo. Mas se ele está sem parênteses, o expoente, ele só manda no 4. Ele não consegue mandar no sinal. Eu tinha um aluninho que falava assim, ô prof, quer dizer que o expoente só está expoentando o número? Ele criou um verbo com o expoente. Eu falei, como é?
Ah, o expoente está expoentando? Isso, o expoente está expoentando só o número. Ele só manda no número, ele não manda no sinal, porque o sinal não está no parênteses. Isso é algo bem, bem importante. Copia esse, que eu vou dar um exemplo, porque sempre que a prof está na sala, tem gente que fala, ai, prof, eu não entendi direito. Então eu estou imaginando que tem alguém falando assim, ai, André, eu não entendi direito, me explica de novo. Então, para esse que pensou, a prof já vai responder, tá? Copiou isso? Pausa o vídeo, copia. Pronto, agora a gente voltou. Então, eu vou dar mais um exemplo. Perfeito? Isso aqui agora no 7º ano tem que nem aparece muito, mas no 9º ano isso é super importante. Então, eu já começo a falar já. Então, eu tenho aqui menos 7 ao quadrado. Esse menos está dentro do parênteses? Não. Quer dizer que o 7 é um número negativo? Não. Quer dizer que ele quer o quê? Ele quer, esse menos está falando para mim de o oposto de 7 ao quadrado. E aí na minha cabeça eu sei que 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 7 vezes 7 é 49. Qual é o oposto de 49? Menos 49. Então, esse menos, ele meio que fica esperando, ele fica ali em stand-by, em modo de espera. 7 vezes 7, 49. E agora eu dou o oposto. Menos 49. Percebe? Ah, e se fosse menos 6 ao quadrado? A mesma coisa. Esse menos está querendo dizer de o oposto. Ah, então eu faço 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Opa, mas não estava pedindo oposto? Vamos dar o oposto. Então, o que a prof quer que vocês coloquem ali? Observe, então faz uma observação. Observe a importância dos parênteses. Porque parênteses, ele protege o sinal negativo. Então, se eu tiver assim, menos 7 ao quadrado, isso é diferente. Olha o símbolo de diferente, é o igual cortadinho. De menos 7 ao quadrado. Aqui, a gente faz menos 7 vezes menos 7. Vai dar mais 49. E aqui eu dou o oposto. 7 vezes 7, 49. O oposto é menos 49. Então, os resultados ficam diferentes. O jeito de fazer é diferente. Tudo bem? Como dizia meu aluno, o expoente só expoenteia o negativo se estiver dentro do parênteses. Bem assim. Tá bom, meus queridos? Se ficar alguma dúvida, a gente no encontro, na nossa live lá, quando a gente se encontra ao vivo, a prof tira, ok? Se ficou dúvida, marca aí no cantinho. Agora eu preciso falar para vocês das expressões numéricas com potenciação, porque a gente já falou quando tem adição e subtração, depois adição, subtração, multiplicação, depois adição, subtração, multiplicação, divisão, agora chegou a vez da potenciação. Então, quando a gente tiver as 5 operações, vai começar pela potenciação, ok? Vou apagar aqui, pausa teu vídeo para copiar. Deixa bem legal isso no caderno. E a gente vai ver alguns exemplos de potência com as 5 operações. Então, se eu tiver as 5 operações, eu começo por quê? Pela potenciação. Então, primeiro eu vou fazer potenciação. Em segundo lugar, eu vou fazer multiplicação ou divisão. Eu só coloquei o xizinho para ficar mais fácil de enxergar, mas a gente usa o pontinho agora, né? Então, primeiro potenciação, segundo multiplicação ou divisão, sempre aquela que vier primeiro. Em terceiro lugar, adição ou subtração, sempre aquela que vier primeiro. Ah, e lembra dos sinais de associação que eu falei para vocês? Primeiro parênteses,
depois colchetes, depois é chaves. Sempre respeitando a ordem das operações. Vamos ver um exemplo então? Olha só. Calcule as expressões. Quando a gente vai calcular as expressões, eu tenho lá, letra A, menos 2 elevado a 4, ou menos 2 elevado à quarta potência, mais 5, grudadinho com menos 2. O que quer dizer o grudadinho mesmo? Lembra, Richardson, que você perguntou para a prof? Ó, tudo que tá grudadinho tá minto. Não foi o Richardson, foi o JP que perguntou para mim. O que tá grudadinho? Subentende que tá multiplicando. Então, grudou, multiplicou, tá? Por onde eu vou começar, gente? Pela potência, pela adição ou pela multiplicação? Eu vou começar pela potência. Eu olho para a potência e pergunto, qual é a minha base? A base é o que está dentro do parênteses, então é o menos 2. Menos 4 é par. Menos com expoente par virá mais. Por favor, lembre-se sempre de colocar o sinal antes de tudo, senão a gente esquece do sinal e perde a expressão. Então, assim, menos com expoente par virá mais, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Deu mais 16. Mais, cheguei na multiplicação, posso já resolver? Pode. Sinais diferentes. Negativo. 5 vezes 2, 10. Gente, o que ficou feio aqui? Grudou sinal. Pode grudar sinal? Não. Então, a gente tem duas opções. Ou colocamos parênteses, ou a gente tira o sinal de mais, que é aquele sujeito legal. Eu vou tirar o sinal de mais, ele é bem de boa mesmo. O que sobrou aqui? Sobrou, eu tenho 16, vou tirar 10, vai sobrar 4 e esse 4 é positivo. Tudo bem aqui? Bem facinho, né? Vamos ver um exemplo na letra B. Letra B diz assim, menos 1 elevado à 20ª potência menos 2 elevado ao cubo menos 5. Vamos lá, meus queridos. Por onde a gente começa? Eu tenho potenciação? Começa pela potenciação, não tem nem que pensar. Achou a potência, começa por ela. Meu Deus, menos 1 elevado a 20, eu vou morrer de tanto fazer conta? Primeiro eu vou decidir o sinal. Lembra que a prof falou, primeira coisa é o sinal. A base está negativa, está dentro do parênteses, então a base é negativa, 20 é número par. De parzinho em parzinho, fica felizinho, fica positivo. Aí eu vou fazer 1 vezes 1, 1, 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 vezes 1, 1. Preciso fazer 20 vezes para descobrir que isso vai dar 1? Não, né? 1 com qualquer expoente é sempre 1. Eu só precisei cuidar do sinal. Uma pergunta que eu sempre escuto, prof, primeiro dá o oposto ou primeiro faz a potência? Primeiro faz a potência. A potência sempre vem primeiro. Eu vou copiar o sinal de menos e agora eu vou olhar para essa potência. A base é negativa, está dentro do parênteses, o expoente é 3. Esse junta com esse ficou positivo, esse sobrou e negativo. Base negativa com expoente ímpar dá negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O que aconteceu aqui, 7º ano? Grudou sinal. Não pode. Então, eu vou deixar no parênteses, daqui a pouco eu vou dar o oposto. E aqui eu tenho menos 5. Acabou minha potência. Agora eu vou eliminar os parênteses. Então, eu tenho mais 1. O oposto vira mais 8. O oposto vira mais 5. 1 mais 8 é 9. 9 mais 5 vai dar 14 positivo. Eu nem preciso pôr o sinal. Tranquilo, meus queridos? Tá fácil, né? Vamos lá, mais um exemplo então. O prof vai apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui em cima. Enquanto isso, vocês vão copiando a letra B, tá? Ou, claro, pausa o vídeo, copia no caderno, depois dá sequência no vídeo. Perfeito?
Letra C. Na letra C, a gente vai ter assim, colchetes, 6 ao quadrado, menos 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 5, fecha parênteses, dividido por 5 menos 7. Nossa, minha expressão agora tem parênteses e colchetes. Comece pelo parênteses. Dentro do parênteses vai olhar a prioridade da questão, da operação. O prof vai apagar aqui embaixo, tá? Já deu tempo de copiar, né? Então, eu vou começar pelo parênteses. Tem um aqui e tem um aqui. Então, vamos lá. Copiando aqui, 6 ao quadrado, menos 2 vezes 3 mais 5 é 8. Fecha colchete. Dividido, 5 menos 7. Eu tenho 5, consigo tirar 7? Não, tá faltando 2. Precisa de parênteses para não emendar sinal. Cheguei no colchetes, eu tenho potência, subtração e multiplicação. Vamos fazer a potência. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Menos 2 vezes 8 é 16. Viu que a prof fez a potência na sequência, eu já fui para a multiplicação. Estava ali seguidinho. E aqui deu menos 2. Tá? 36. Tira 16 dá 20. 20 dividido por menos 2. Regrinha de sinal da divisão. Esse aqui é positivo. Sinais diferentes, negativo. 20 dividido por 2 é 10. Perfeito, meus amores. Tá quase acabando a nossa aula. A prof quer só fazer mais um exemplozinho com vocês, tá? Então, olha lá. Até porque eu tenho outra aula agora na sequência. Eu tenho a seguinte. Perdi, achei. 8 vezes menos 2 ao cubo mais 6 elevado a 0. Vamos começar pelas potências. Então, eu copio 8 vezes. A base é negativa e o expoente é ímpar. Ímpar, bota no dedinho. Esse junta com esse ficou positivo. Esse aqui sobrou negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O que faltou aqui, meus queridos? Parênteses. Mas cheguei na outra potência. Toda base elevada a 0 é sempre igual a 1. Agora eu venho aqui. Vou fazer a multiplicação. Sinais diferentes. Negativo. 8 vezes 8, 64. Mais 1 vai dar quanto? Tô devendo 64, só tenho 1 para pagar. Nossa, vou continuar devendo 63. Meus queridos, se restar alguma dúvida, na nossa aula online a gente conversa. Os deveres. Eu quero página 64. Eu quero as questões 36, 37 e 38. Meus amores, é expressão numérica. Expressão numérica tem que fazer no caderno, tá? Não faz no livro que fica mal feito e você não vai entender nada depois. Perfeito? Beijo, fiquem com Deus, a gente se encontra nas aulas online.